É isso aí, galera. David aqui diretamente de Kissimmee, Flórida. Hoje a gente não tá enrolando, não. Começando mais uma quest aí. Isso aí. Esse vídeo eu vou falar sobre sponsorship, né, e visto de trabalho. Cronologicamente, talvez seja melhor ver esse vídeo primeiro do que o outro que eu lancei, que é o que fala lá de como as empresas contratam e tal. Então, basicamente é o seguinte. Imagina a seguinte suposição. O cara tá no Brasil procurando um trabalho aqui nos Estados Unidos. Aí ele se cadastrou lá em um site de emprego e ele viu lá uma vaga no perfil dele e ele quer aplicar, né? Então vou aplicar lá, isso aqui serve para mim e vou tentar aqui. O que acontece é que na grande maioria das vezes as empresas vão te perguntar ali no primeiro momento, até antes do screening call, como eu falei no outro vídeo sobre o screening call, até antes disso eles vão perguntar se você tem autorização de trabalho, né? Ou se você precisa de sponsorship. Sponsorship é se você precisa que a empresa seja o teu sponsor, né? Que a empresa seja a entidade que vai garantir a tua permanência legal nos Estados Unidos. E aí você, assim, a grande maioria provavelmente não tem, porque são cidadãos de outros países e tal. É o mesmo caso do brasileiro, o cara tá aplicando, não tem essa autorização de trabalho, então ele vai precisar de sponsorship. Então ele vai falar, não tem autorização, eu preciso de um sponsor. E é aí que começa a saga, né? Porque geralmente eles colocam lá na vaga, tem vaga que coloca assim, essa vaga não dá sponsor, não dá sponsorship. Outros às vezes colocam essa vaga dá sponsorship. Então você tem que ficar ligado nisso aí, né? Então, porque teoricamente para você trabalhar nos Estados Unidos, teoricamente não, praticamente você precisa de autorização de trabalho, ou que a empresa que está te trazendo como imigrante, ela seja seu sponsor no processo de legalização trabalhista, digamos assim, né? Então, como a maioria das pessoas não tem autorização de trabalho, elas vão precisar de que a empresa seja o sponsor delas, tá? Então, uma das maneiras de você conseguir trabalhar aqui é conseguindo uma vaga de emprego que dê o sponsorship, né? E geralmente esses caras vão aplicar para você o visto H1B, que é o visto para High Skilled Professionals. São profissionais de nível elevado, né? Nível de conhecimento, nível técnico elevado, que eles chamam de High Skilled aqui. Mas vamos lá, essa é a única maneira? Não, tem várias outras maneiras. Caraca, uma Lamborghini ali, o cara tá trazendo. Então, assim, essa não é a única maneira. A empresa ser o seu sponsor no visto H1B não é a única maneira, existem outras maneiras também, tá? Eu vou falar aqui rapidamente sobre as outras maneiras, mas a principal na área de tecnologia é o visto H1B, tá? O H1B é o visto que os indianos dominam lá, muito chinês também. E aí eu sempre me perguntei, né, quando eu comecei essa saga de querer vir trabalhar nos Estados Unidos, eu sempre me perguntei, por que o brasileiro não usa também o visto H1B? Eu até entrei num site lá na época de estatística do visto H1B. Eu não sei nem se o site existe mais, mas eu na época entrei lá, me afiliei ao site para saber. E eu vi que, assim, do Brasil, pouquíssimas pessoas da área de tecnologia usam o visto H1B, tá? E aí eu lembro que na época, alguns anos atrás, a empresa que mais emitia visto H1B para brasileiro era a Fogo de Chão. A Fogo de Chão é uma churrascaria, brasileira, e ela veio aqui para os Estados Unidos, e como o churrasco brasileiro é um dos melhores do mundo, os americanos ficaram encantados no churrasco brasileiro e eles compraram a churrascaria. Então a Fogo de Chão aqui hoje, ela pertence aos americanos, tá? Apesar de o staff lá, os funcionários, a grande maioria ser brasileiros, até os próprios churrasqueiros são brasileiros,
a empresa é americana, os americanos compraram ela, um grupo americano comprou ela, e aí eles usaram o visto H1B para contratar brasileiros, dizendo, eles conseguiram provar na imigração que esse é um trabalho de high skilled professional, né? Que é uma qualificação muito alta, assim, que só os brasileiros sabem fazer churrasco brasileiro daquele jeito e tal. Então eles conseguiram. Então, olhando nas estatísticas do H1B nos últimos anos, eu vi isso, que a Fogo de Chão era a empresa que mais emitia visto H1B para brasileiro, aí seguido da Google, depois da IBM, que aí já era a galera de tecnologia. Mas assim, comparado aos outros países é muito pouco mesmo, muito pouco. Então essa é uma das possibilidades, através do visto H1B, uma vaga que ela dê sponsorship. Então você pode perguntar, eles mesmos vão acabar te perguntando em algum momento do processo, mas se você não quiser perder tempo, pergunta logo no início, porque se o cara não dá sponsorship e você não tem autorização de trabalho, então não adianta você passar por todos os passos, no final o cara não vai poder te contratar, tá? Então essa é uma das maneiras. Qual é as outras maneiras? Existem várias outras, eu vou abordar aqui as principais, tipo casamento, né? Você casou com uma americana ou um americano, você vai receber lá a tua documentação, e uma delas é o visto de trabalho. Você recebe o visto de trabalho até antes de receber o green card, tá? Então você não necessariamente precisa ter um green card para poder trabalhar nos Estados Unidos, você precisa ter um visto de trabalho, tá? E quando a pessoa casa, ela primeiro recebe o visto de trabalho e alguns anos depois ela recebe o green card. É assim que funciona. Então, por casamento é outra opção, e tem outras opções também. Uma delas é, caso você consiga uma job offer, como eu falei no outro vídeo, se você não viu ainda, vê que o outro vídeo explica direitinho esses conceitos. Se você tem uma job offer, essa empresa que está te oferecendo aquele trabalho, ela pode ser seu sponsor também, tá? Não necessariamente com o H1B, tá? Existem outros passos que eles podem seguir. Mas a primeira coisa que você precisa ter é o job offer, a oferta de trabalho. Significa que você passou em todos os passos do processo de contratação e aquela empresa quer realmente te contratar. Então entra num processo que assim, para essa empresa te contratar, ela precisa passar por um processo chamado Labor Certification. É a certificação de trabalho. Vocês já devem ter ouvido falar desse conceito aí, tá? O Labor Certification, ele é o seguinte: ele é onde aquela empresa que quer te contratar, ela diz assim, ó, eu preciso contratar esse cara porque eu não encontrei nenhum americano aqui nos Estados Unidos capaz de fazer aquele trabalho. Então esse processo que faz essa certificação chama-se Labor Certification. Então aquela empresa precisa publicar aquela vaga em canais oficiais, lá, jornal, site de emprego, essas coisas. Eles precisam publicar a vaga e esperar um tempo, se eu não me engano são 3 meses o mínimo, e olhar ali quem está se candidatando. Se ninguém se candidatar, beleza, já está provado que não tem ninguém para aquela vaga. Se pessoas se candidatarem, eles vão passar pelo processo seletivo e eles podem ser rejeitados, né? E aí a empresa vai documentar todo esse processo. Então, ó, tive 3 aplicações, mas nenhum dos 3 eram capazes, e tá aqui a documentação toda comprovando isso, então eu preciso contratar aquele cara, tá? Então aí pode entrar o H1B e pode entrar também uma contratação que não necessariamente use o H1B, que é já um assunto mais complicado, vai acabar ficando para outro vídeo. Mas enfim, você tem a job offer, você tem uma empresa que quer te contratar, tá? E essa empresa, ela, para ser teu sponsor, ela precisa poder emitir o visto para você. O que a grande maioria das empresas de tecnologia fazem, como eu já falei, é usar o H1B. Só que o H1B, o H1B, não é um visto muito simples de se emitir. Por quê? Porque existe limitação. Eles podem emitir um número limitado por ano desse visto, né? A imigração, se eu não me engano, são 500 mil vistos por ano, ou era isso, ou vai aumentar, não sei. Esse número também pode mudar de acordo com a lei vigente, mas se eu não me engano é 500 mil vistos emitidos por ano do H1B,
e eles são divididos entre todo mundo, entre o país todo que quer. Então, tipo, o Facebook chega lá e fala, ó, eu quero contratar 1000 pessoas, né? Então, assim, não necessariamente a imigração vai dar conceder 1000 vistos H1B para o Facebook. Eles fazem uma loteria, né? Para ser justo, é uma loteria. Então, as empresas de tecnologia e outras empresas também pedem o H1B, aí é feito um sorteio, e aí vamos supor que, por exemplo, desses 500 mil, o Facebook foi sorteado em 2, 3, porque não são muitas vagas, né? 2, 3. E aí você passa a entender por que o processo de contratação nos Estados Unidos é tão complicado, é tão disputado, né? Porque o cara imagina, o cara passou um ano inteiro esperando para conseguir uma concessão. Às vezes ele consegue uma vaga, às vezes ele consegue 2, às vezes ele consegue 3, não muito mais do que esses números não, mesmo que ele peça 1000. Então, assim, o cara vai contratar 3 pessoas, ele precisa, sei lá, de 100, mas ele só pode contratar 3. Então ele quer garantir que ele vai contratar os 3 caras, assim, perfeitos para aquela vaga, pessoas que não vão surtar e voltar para o país de origem, entendeu? E o cara tem que garantir isso. Então eles botam um processo seletivo muito complexo, incluindo essa parte teórica. Eles querem que uma das maneiras que eles encontraram de saber se a pessoa realmente é boa usando esses conceitos teóricos. Então eles exploram tudo que eles podem. Então entra aquela parte teórica da entrevista, parte prática e várias outras coisas. Os caras perguntam sobre a tua vida, qual é o teu intuito aqui nos Estados Unidos, se você veio só para ficar um tempo, ou se você quer ficar a vida toda aqui e tal, se você está pleiteando um green card no futuro. Os caras querem saber tudo, porque eles têm poucas oportunidades de fazer contratação de profissionais high skilled, né? Então, por aí você entende um pouco como funciona. E aí, vamos lá, você aplicou para uma vaga que dá sponsorship, você passou por todo o processo, você está com a job offer na mão, a empresa vai começar a rodar o processo de labor certification, eles vão tentar contratar algumas pessoas por um tempo, não vão conseguir, e aí quando eles têm tudo isso para aprovar, aí é o momento que eles entram com a tua aplicação, né? Então eles vão aplicar para você o H1B, esse processo leva algum tempo também, mas se eu não me engano não é muito tempo não, é alguns meses, no máximo 6 meses. E aí você recebe o visto H1B e você pode ir para os Estados Unidos já com tudo no esquema para trabalhar lá, tá? Essa é a maneira, o H1B é a maneira mais comum que as empresas contratam aqui. Só que existem várias outras maneiras de conseguir, né, visto de trabalho em geral. E assim, não dá para falar de todos. Os Estados Unidos tem mais de 100 tipos de vistos diferentes. Então, estou falando dos principais aqui. Para tecnologia, H1B é um deles. Se você conseguir de alguma maneira conseguir o visto de trabalho também através do EB1, EB2, EB3, tem, né, o Employment Based, vistos Employment Based. Você também, através desses vistos, cada um tem umas regras, cada um tem as suas particularidades. Se você conseguir a autorização de trabalho, você também pode vir trabalhar numa empresa americana. E agora eu vou falar também da opção que é a mais comum para a grande maioria das pessoas no mundo todo, tá? Que foi inclusive a minha também. Foi a maneira que eu consegui vir para cá, consegui me legalizar, consegui autorização de trabalho e tudo isso. Como que é? Alguns cursos, universidade, mestrado e doutorado, tá? Alguns cursos não só da área de tecnologia, de várias áreas diferentes, eles podem te emitir, né? Às vezes faz parte do currículo, da grade desses cursos, estágio, tá? Um estágio, tipo, você tem que fazer um estágio para poder graduar, tá? Então, por exemplo, eu fiz um mestrado na área de ciência da computação, e para eu me formar como mestre em ciência da computação, eu tinha que ter uma quantidade de horas, tá, de estágio. Eles chamam de estágio, mas no final vocês vão ver que não é estágio, mas eles chamam disso de um estágio. Você precisa passar por aquilo para poder graduar, tá? Então existem 2 autorizações de trabalho que a universidade pode emitir para você. Uma é chamada CPT, né, CPT, se não me engano é Curriculum Practicing Training, alguma coisa assim. Não sei exatamente se é isso, eu não lembro mais
Mas é por aí, Curriculum Practicing Training, alguma coisa assim, treinamento de prática do currículo. E a outra chama-se OPT, né? Optional Practicing Training, se eu não me engano é isso também. Qual a diferença do CPT e do OPT? O CPT é uma autorização de trabalho que a universidade emite para você, que você pode trabalhar enquanto você estuda, tá? E o OPT, você só pode trabalhar sobre o OPT depois que você se forma. Então são duas maneiras diferentes, tá? Então, por exemplo, alguns mestrados na área de ciência da computação, vocês vão ver que oferecem o CPT e o OPT. Só que existe uma regra aqui na imigração, que se você fizer o CPT, você não pode fazer o OPT. Então você tem que optar por um dos dois ali. Se você fizer o CPT por mais de um ano, alguma coisa assim. Então você está lá, se inscreveu numa universidade, começou um mestrado, fez os pagamentos iniciais que você tem que fazer de mestrado e tal, e vai chegar em algum momento do teu curso que você vai receber esse CPT, essa autorização de trabalho. Quando chegar esse momento, você vai para o mercado, você vai para o job market normalmente e vai procurar uma vaga, tá? Então você vai, na área de tecnologia, você vai pleitear a vaga no Facebook, na Amazon, na Oracle, na IBM, em todas essas empresas grandes, no Google, Apple, e também nas pequenas, tá? E também em outras empresas pequenas. Tem muita empresa, tem muita vaga de tecnologia que sobra de todas as áreas, desde o programador júnior até gerente, sobra vaga, tá? Vaga que não é o problema, a quantidade de vaga nunca foi o problema nos últimos anos. Então, com o CPT autorizado lá na mão, você pode pleitear uma vaga normalmente no mercado de trabalho, não é uma vaga de estagiário. Afinal de contas, você provavelmente vai ser um profissional que tem anos de experiência já, por isso que você decidiu fazer um mestrado, ou até não, até você está fazendo uma faculdade, tem faculdades também que emitem também esse tipo de autorização de trabalho temporária. Mas vamos falar do meu caso aqui, que é o que eu conheço mais, a galera que eu estava envolvido lá na universidade. É um mestrado, então a grande maioria dos profissionais são gente com no mínimo 3 anos de experiência no mercado, a maioria com 5, nego com 10, chega a nego com 15, igual a mim. Eu tinha mais, eu era um dos que tinha mais tempo de experiência, mas também tinha outras pessoas com uma situação bem similar à minha. Então geralmente é gente muito fera, tá? É gente fera do mundo todo. Uma vez ou outra tu acha um cabacinho lá, mas não sei nem se pode falar isso no YouTube, né? Uma vez ou outra, vou cortar. Uma vez ou outra você acha um mais júnior lá, mas a grande maioria são profissionais já de carreira, né? E a galera já conceituada e cara bom, né? Geralmente é cara bom. Então você, com o CPT, tá lá, você está inscrito no mestrado, você chegou o momento de receber o teu CPT, você vai arrumar uma vaga de trabalho, tá? E essa vaga é uma vaga normal, não é a vaga, eles até podem te pagar um pouco menos, mas não é muito menos também não. Então aí existe a média salarial que, por exemplo, na Flórida paga muito menos que em Nova York, muito menos que na Califórnia. Então cada estado tem um padrão de salário, né, de wage. Então a Califórnia, por exemplo, uma vaga de arquiteto de software, na Flórida um arquiteto de software vai receber mais ou menos entre 100 a 140 mil dólares por ano. A mesma vaga, fazendo a mesma coisa na Califórnia, esse cara ganha 300 mil dólares por ano, até mais, já vi até 350 mil dólares por ano, é muita grana. Então, dependendo também do lugar que você vai ter um emprego desse tipo. E o CPT, ele pode ser part-time ou full-time. Geralmente, para a área de tecnologia, eles te dão um CPT full-time. Então, tu pode trabalhar igual um profissional normal. Só que você tem a questão que você ainda tem que continuar estudando. Então, eles te liberam para trabalhar integralmente, né, 8 horas por dia, pelo CPT, mas você ainda tem que estudar online, tá? Você ainda tem que estudar online. E você vai fazer esse estudo até completar o tempo que você precisa do CPT para se formar, tá? E aí, uma vez que você está trabalhando naquela empresa com o CPT, aquela empresa,
se você faz um bom trabalho, ela não vai querer te perder. Isso acontece na grande maioria dos casos. O cara tem uma ótima pessoa trabalhando para ele, fazendo o trabalho bem feito. O que ele vai querer? Porra, eu não quero perder esse cara. Então, a imigração permite que esse cara aplique para você outros vistos de trabalho, porque você já tendo uma autorização de trabalho inicial, fica muito mais fácil para aquele cara te contratar. Então, do CPT você pode acabar migrando para o H1B, tá? Se a empresa tiver cota de H1B, ele pode te contratar sobre o H1B, e ele pode também contratar você por outras maneiras, inclusive uma delas é aplicar diretamente o Green Card para você, tá? Que essa foi a minha estratégia. Eu estava procurando um job, eu levei até um tempo razoável para encontrar o job, porque eu queria um job onde a empresa me garantisse que ela ia aplicar o meu Green Card. Eu não queria H1B, eu não queria nada disso, eu queria o Green Card direto, porque de acordo com o meu plano de vida, eu vim para continuar uma carreira aqui e trazer minha empresa para cá e tal. Então eu queria o Green Card. Eu até levei um pouco mais de tempo para encontrar o trabalho, porque é muito difícil você encontrar uma empresa que vai te contratar e já te promete ter o Green Card. Acontece, tá? Tem empresas até que tem essa política. Eu lembro que a Qualcomm, uma época, estava com essa política que eles não emitiam H1B nada. A galera que entrava lá fazia um bom trabalho, depois de um ano de trabalho eles já aplicavam um Green Card direto. Pode, é legal, pode fazer. Poucas empresas fazem, porque por vários motivos. Um deles é que quando você entra no H1B, pode procurar vídeo de indiano aí no YouTube, você vai encontrar. Depois até vou tentar botar o link aqui de um moleque que eu encontrei. Ele fala que você é escravizado, cara, porque eles usam esse visto, essa condição temporária, né, contra você. Tipo assim, ó, cara, você vai ter que trabalhar mais que todo mundo aí. Se todo mundo trabalha 8 horas por dia, tu vai ter que trabalhar 10, senão eu vou te demitir. E você, quando trabalha sobre H1B, se você for demitido, você tem pouquíssimo tempo para arrumar outro emprego, né? Você tem aí entre 1 a 2 semanas para arrumar outro emprego, e isso é muito difícil, porque o processo é moroso, é demorado, né? Então acontece muito as empresas quererem controlar os employees usando o visto contra eles. Acontece, infelizmente. Mas então eu acho que é isso. Acho que eu já consegui esclarecer aqui a maioria dos vistos. Então, voltando aqui, resumindo tudo. Quer trabalhar nos Estados Unidos? Procura uma vaga que dê sponsorship. Se você não tiver condições disso, tenta o outro caminho, que é um mestrado, um doutorado ou uma universidade, uma faculdade que emita uma autorização de trabalho, seja ela o CPT ou o OPT. Qualquer uma das duas serve, tá? Então esse aí é um dos caminhos. É o caminho que a maioria dos indianos faz, tá? E a maioria da galera toda lá, egípcio, muita gente do mundo todo, chinês, né? Esse é o caminho que a maioria faz. Eles se inscrevem numa universidade americana, fazem uma faculdade ou um mestrado ou um doutorado, recebem o CPT ou o OPT, arrumam um emprego no job market dos Estados Unidos, e a partir dali aquela empresa, depois quando o CPT dele está prestes a expirar, aquela empresa aplica para ele um Green Card ou um H1B ou até outras opções de visto também. Então esse é o caminho